Fala, Paulo. Tudo bem? Como é que você tá? Beleza, e você? Bom. Por que estamos aqui? Ahn, Cara, você me recomendou aquele livro, Brigada, maravilhoso. E aí eu li, tive várias sinapses legais. E aí fui conversar com você sobre, e eu fiquei muito Uhum, surpreso. Porque assim, impressionante o tanto de camadas que tem num livro simples. É um livro que a gente lê rapidinho. Mas uhum. tem tanta camada ali e dá para derivar tanta coisa que eu quis fazer esse vídeo não sozinho, eu quis te escutar e trocar umas ideias a respeito. Principalmente pelo fato de você já ter estado do lado do funcionário e agora está do lado do gestor e ter que trabalhar com empresa grande e ver o funcionamento de muita gente no ambiente caótico e assim, o quanto cada um tem um pouco desse cara e o quanto a gente tem limites do que a gente pode se recusar a fazer e não. Enfim, eu Uhum. quero escutar tudo isso. Legal, legal. Eu acho que você pegou num ponto importante desse livro que é a perspectiva, né? Uhum, Você pode ter. Eu acho que eu não. Acho que a gente consegue facilmente ter a visão ali do patrão e a uhum, visão dos pares, vamos dizer assim, do Bartleby, né? Que são pessoas que uhum, trabalham ali no dia a dia com ele. Mas eu acho que é difícil, talvez, alguém que tenha a perspectiva do Bartleby para ouvir a opinião dessa pessoa. uhum. Porque é o que você falou, são várias camadas, né? E, cara, o livro é uma leitura de 30 minutos que faz você pensar pelo resto da sua vida. Uhum. É legal quando você vê que o escritor tem um dom desse jeito, né? De fazer a pessoa parar pra pensar. Mas como que você quer fazer? Você quer falar sua perspectiva? A gente quer que eu passo o Não, meu um insight que eu tenho em relação? é assim, um resumo Uhum, do livro é assim, é um cara que num dado momento ele começa, ele aparece do nada, passa numa entrevista e é muito interessante, né? uhum, Porque às vezes você tem um trabalho muito básico e você não quer uma pessoa super performadora, super criativa, super comunicativa, super falante, não, você precisa de um bom executor. E aí é cai isso aí. uma pessoa introvertida para fazer a entrevista com você e você fala: Nossa, essa pessoa não seria um bom representante de vendas, mas é para essa vaga que eu estou precisando aqui, eu quero. Uhum, E aí a pessoa te mostra uma certa inabilidade social e ainda assim ela te mostra uma habilidade técnica que você fala, essa pessoa para minha vaga tá tranquilo, né? Vai uhum, ficar na uhum, dela, vai fazer o trabalho bem feito, é o que eu espero e é isso aí. uhum, E uhum, aí a pessoa, ela de repente começa a se negar a fazer o a mais. E a gente poderia ficar horas falando sobre esse a mais, né? Eu contrato uma pessoa para atender telefone, mas eu não quero que ela só atenda telefone. Eu contrato uma pessoa para executar um determinado trabalho, mas ele não pode se resumir a isso. Tem hora que eu quero que ele pense e tem hora que eu quero que ele não pense. Então a uhum, gente vai fazendo exatamente. acordos o tempo inteiro de o que Uhum, você pode, o que você não pode, o que eu gostaria que você fizesse, o que você não gostaria que eu fizesse. E aí ele começa a ter um comportamento de começar a recusar tudo aquilo que não é parte da função core dele, né? Da função principal uhum, dele. E só uhum. isso já abre espaço para um monte de debates de quem está trabalhando e acha que está sobrecarregado. Né, esse cara é um É, exemplo, não, tem que ser desse jeito mesmo. E isso já pode gerar uma discussão infinita que o livro ele é muito básico justamente para a gente poder ser muito criativo na hora que a gente vai conversar sobre ele, né? aí entra vários temas, né? O tema da questão da meritocracia, Uhum, que é algo muito, muito subjetivo, né? As empresas acabam uhum, tratando, tem que trabalhar, tem que ter meritocracia. Mas até onde a meritocracia no dia a dia ali não pode refletir ao passado da pessoa, né? Porque tem uhum, bem. É igual a questão do Bartleby. Eu acho que um ponto para mim que foi crucial no livro como um todo foi até quanto a gente consegue manter alguém que não é produtivo por uma uhum, questão talvez psicológica não compreendida, talvez uhum, nem pela própria pessoa, né? uhum, E apenas por conta da opinião das outras pessoas em relação a você manter uma pessoa ali que não é produtiva. Porque uhum,
se você percebeu o que aconteceu no Bartleby, o Bartleby teve uma hora que ele não produzia mais, até ele se recusou até mesmo a fazer a tarefa que ele fazia muito bem, até por isso que o patrão tinha ele, né? Só que o patrão tinha uma certa, vamos dizer assim, compaixão e conseguia ver a perspectiva do sofrimento dele, por mais que ele não sabia o que foi o passado do Bartleby nem nada. Mas aí onde que entra a pressão que ele sentiu? Foi dos próprios funcionários que trabalham e falam, pô, o que esse cara tá fazendo aqui? E dos próprios advogados, clientes dele, que falavam, cara, você ainda vai manter esse cara? Uhum. E aí eu acho que eles pegaram o livro, a história, ela chega num ponto que ela exagera, né? Porque o que o patrão faz? Para ele se livrar do Bartleby, cara, ele muda a empresa de lugar. Sim, mas é absurdo de propósito. É absurdo de propósito, porque o livro, o autor, ele quer te desconcertar, né? Ele quer falar, nossa, esse cara tem filtros morais que impedem ele de fazer mal para uma pessoa que está assim tão vulnerável. Exatamente. E aí ele arruma uma desculpa para ele mesmo para mudar o escritório de lugar para conseguir se livrar do Bartleby, mas no fundo você percebe que o patrão não queria fazer isso. Uhum. Ele dá para sentir na pele do patrão ali, cara, eu não tô tomando a decisão correta, mas o mundo quer que eu seja assim, né? Tipo, mais ou menos assim. E aí depois tem o decorrer da história inteira, que, cara, é uma tristeza, né? Eu não sei se a gente passa spoilers aqui ou não. Não, mas... é total spoilers. Quem perfeito. Sei lá. É isso aí. Porque, cara, aí entra aquela perspectiva. O patrão, ele era bonzinho até certo ponto onde a própria sociedade, vamos chamar de sociedade, né, o que estava em volta dele ali, não permitiu com que ele continuasse mantendo o Bartleby. Aí um outro patrão não teve paciência nenhuma, mandou o Bartleby para cadeia, ele ficou preso, depois foi visitado por esse patrão, até chegar ao ponto do cara morrer. Tipo, desolado, abandonado, né? Então, qual que é a visão que eu tenho nessa questão cara, acho que todo mundo pode ter compaixão para manter um Bartleby. Eu acho que essa é a questão, porque o livro te pega no final falando, cara, o patrão foi um filho da puta, vamos dizer assim, né? Mas pode falar. Pode seguir. Não, então, mas tá, ele foi. No final, o cara morreu. Ele sabia da consequência que teria? Ele sabia que o cara iria pra cadeia? Não, talvez não. Mas até que certo ponto ele tinha um conforto de manter o Bartleby para que ele consiga, sei lá, é aquilo que a gente estava falando. Se cada um manter um Bartleby, não vários, porque senão o mundo não anda, né? Mas cada patrão manter um Bartleby. E aí entra aquela questão subjetiva da meritocracia. Como você conseguiria fazer com que o Bartleby, que pro Bartleby estava confortável, vou ficar aqui, tá legal, com um salário baixo, vamos dizer assim, não comparado aos outros que estão trabalhando melhor, mas tá ali, vamos manter ele, porque se ele sair daqui, ele pode pegar um patrão ruim ali na frente que vai meter ele na cadeia, né? Então, eu acho que entra essa reflexão. Eu acho legal que, assim, o final do livro, as consequências, não é nem, assim, o mais rico do livro, é o quanto ele permite você ter reflexões mesmo. Por exemplo, por que você tem 3 funcionários, um deles é o Bartleby, e o outro é um cara que vive de ressaca de manhã e trabalha mal pra caramba de manhã? E o outro, ele rende pra caramba de manhã, mas aí ele vai almoçar e volta bêbado e produz horrivelmente à tarde. Então, na visão do gestor, é isso. Você nunca vai conseguir compor um time onde todo mundo vai ser perfeito. E na hora de montar o seu time, você vai tentar colocar pessoas que compensem as deficiências, não estou falando de deficiência mental, física, mas os pontos fracos uma das outras. Então você vai tentar orquestrar o seu time de maneira que cada um faça aquilo que faz melhor e o rendimento do grupo, ele acaba sendo alto. E o Bartleby, ele entra e quebra isso, mas assim,
com a voadora, né? Porque assim, eu tenho a receita aqui. Então como que você lida com esse cara? Ah, você manda ele embora. Sim, mas aí se você pensa numa empresa que representa a sociedade e que o Bartleby, ele é uma grande parte da sociedade, então você está dizendo que você manda embora, que essa pessoa não vai ser alocada e que aí tudo bem. E várias vezes a gente vê o Bartleby, ele se resignando de coisas que são essenciais para a vida humana. Ah, cara, se você não fizer isso daqui, eu não vou te pagar, você não vai comer. E o cara fala, tá bom. Não como. Exatamente. E aí entra a perspectiva de que, cara, como foi a vida desse cara, né? A gente tem uma possível situação de que ele trabalhava antes disso com alguma coisa com cartas mortas, né? É um trabalho tipo que eu fazia no Japão lá, é um trabalho sem propósito. Né? Quando eu trabalhei em fábrica, e você pode falar, cara, eu tô trabalhando numa fábrica, eu não posso falar com ninguém durante 12 horas. Só com o pessoal que almoça comigo, que eu acho chato e que não me agrega em muita coisa. E aí, eu estar aqui ou não estar aqui não faz diferença, porque se eu não estiver aqui, outra pessoa vai fazer exatamente o que eu faço. Então você cai num ponto em que a sua existência ela não se justifica pelo que você faz. E porque você trabalha, você também não se justifica por quem você é, porque o seu trabalho só permite que você seja um trabalhador. É verdade. É verdade. E tem gente que é confortável com isso, né? Sim. Tem gente que é confortável e o mundo precisa de pessoas que se sintam confortáveis com isso. Que se sintam confortáveis com isso. Exatamente. Uma grande parte da sociedade quer a tranquilidade de estar sendo reconhecido como um bom cidadão. E se para ser um bom cidadão ele precisa acordar cedo, fazer o pão, ganhar pouco, não reclamar. E ele vai ser esse bom cidadão porque ele está vendo que ele está fazendo o papel dele. Só que tem uma imensa parte da população que não vai se contentar com isso. Vai falar, não, tem mais. Cadê o resto? E aí se você coloca essa pessoa nessa posição de ter que simplesmente fazer um trabalho que não tem razão de ser, essa pessoa ela começa a definhar e ela começa a se apagar. E aí quando se apaga, ela pode chegar num ponto em que ela não se importa. Ou seja, o Bartleby ele pode fazer alusão, entre várias outras coisas, a uma pessoa num estado depressivo grave, né? Num estado de... Nossa, eu peguei ult errada. Enfim, fiz besteira no joguinho que tô jogando. Ok. E entra muito a questão de que, tipo, eu já me deparei em várias situações com pessoas desse jeito. Mas existe algum tipo de mecanismo dentro das empresas, cara, que faz com que essas pessoas sejam cuspidas de dentro da empresa? Porque o que acontece, né? Eu trabalho um pouco no mundo de consultoria. Então, consultoria, as pessoas partem do princípio de que se o cliente vem atrás de você, não é porque ele é burro, não, é porque ele não tem tempo de fazer. Ele precisa de, às vezes, uma opinião terceira. Ele faria se ele tivesse tempo. Exato. E ele faria se ele não tivesse tão enviesado, né? Exato. Então tem que trabalhar com pessoas que querem entrar numa carreira e vai crescer. O problema é que existe alguns panoramas dentro das empresas que tem alguns, vamos dizer assim, planos de carreira que não é ruim. Ele é muito bom, mas não atende certos tipos de pessoas que querem se manter ali pro resto da vida. E aí eu não estou falando que essas pessoas são acomodadas, pelo contrário, eu sou então um pouquinho de inveja, né, desse tipo de gente, porque, cara, se você for ver, cara, o que é o propósito dessas pessoas? O propósito dela tá feito. Às vezes a moral dela é o propósito maior do que ela ser rica, ganhar muito dinheiro, ter um cargo alto, né? Ela quer ser secretária e uma secretária honesta, e essa honestidade é o que garante o lugar dela. Então ela não está querendo subir na pirâmide de Maslow e virar escritora, né? Ela quer ser uma secretária e ser honesta todos os dias. E como ela é, a vida dela tá boa. Exato. E infelizmente as empresas às vezes as empresas não conseguem balancear isso e falar, a gente precisa ter esse tipo de pessoa aqui dentro, né? Porque hoje, se você vê uma sociedade, vamos dizer assim, pegar uma pessoa de 40, 50 anos,
você falar, ela tá alocada no emprego. Ah, essa pessoa, ela deve ser, sei lá, ela tem que estar como gerente, alguma coisa assim, né? Você não fala um consultor, analista ali, júnior não, vai um sênior com 40 anos. Dentro do mundo de consultoria, esse mundo não existe. Né? Uma pessoa com 40 anos, ela tem que ter já num cargo alto para diretoria, né? Alguma coisa do tipo. Mas eu acho que esse desenho, ele mata muita gente da sociedade. E o problema não é que são poucas, não. Eu acho que são muitas. Eu acho que a maioria das pessoas são dessa forma, sabe? Coisa que a gente escuta, se você não tiver coragem de mandar o funcionário embora, se você protege a pessoa ruim, você desmotiva a pessoa boa e aí ela vai embora. E ela vai e arruma outro emprego. Então você tem que alinhar as expectativas da empresa. Então tem todo um discurso que está preparado para mandar essa pessoa embora já, né? Exatamente. Exatamente. Tanto a pressão das pessoas ao redor, e assim, na perspectiva de gestor, você precisa fazer o negócio andar e funcionar. E você não pode arriscar perder pessoas boas. Mas eu acho que fica uma dúvida aí que qual mecanismo poderia ser criado para fazer com que essas pessoas tenham alocação, né? E eu não digo no ponto do Bartleby em si, porque eu acho que extrapola um pouco, né? Porque tem uma hora que ele fala, não, eu prefiro não fazer mais nada, eu não prefiro não fazer nada, eu só vou lá, vou ficar lá e vou embora. Mas do ponto de vista de pessoas que realmente você sabe que tem uma limitação, porque isso entra numa parte subjetiva que você não vai entender. Às vezes nem a pessoa sabe o porquê que ela não consegue ser, não, digamos assim, eu não quero usar o termo ser normal, porque não é que ela é anormal, pelo contrário, ela não está no ritmo que a sociedade está, né? Então, se ela não está nesse ritmo, ela tem que ser sacrificada. Cara, que foda escutar falando isso. Porque, assim, você estica a coisa para um lado que se eu fosse fazer uma análise minha aqui, eu não chegaria nem perto disso. Eu iria para um outro lugar completamente diferente e que também tem uma certa validade. Então, foi muito legal te chamar para essa conversa. O que eu vejo? Eu vejo no Bartleby... Eu passei tanto tempo nessa vida corporativa japonesa e assim, o japonês ele compete desde o começo da vida, porque o que a gente tem aos 18 anos para entrar na FUVEST, né? O que a gente tem aos 18 anos para entrar numa faculdade federal, eles têm no ensino médio. Então, eu não sei como está hoje lá, mas o Japão que eu conheço, se você não entra no ensino médio bom, você desiste de uma carreira prominente na sociedade. E na empresa, quando você entra, os seus primeiros anos para definir o seu lugar lá dentro, eles definem a sua aposentadoria, tá? Olha isso. E aí o que acontece? As pessoas elas vão passando por camadas de desistência, em que elas desistem de competir porque elas acham que elas não vão ganhar. E você vê que o que o Bartleby faz, ele não é desobediência, não é rebeldia. Porque quando você fala para um funcionário teu faz e ele fala nem fodendo, você tá preparado para lidar com esse cara. Você manda ele por justa causa, você manda por insubordinação e tudo mais. E o Bartleby, ele se rende à vida sem desrespeitar o outro e sem bater de frente com o outro. Então ele fala, I would prefer not to. Então, quando ele fala I would prefer not to, eu preferiria não. Então, ele não tá nem falando que ele não vai fazer, ele só fala que se ele pudesse escolher e ele não pode, ele iria preferir que não. Só que aí ele não faz. Então, quando ele não faz, não é a resposta dele que gera a punição, é a inércia dele, né? É a inação dele. Então, ele não vai ser mandado embora pelo desafio da fala. Ele vai ser mandado embora pela falta de ação ali. Muito bom esse ponto de vista, hein? Né? Então não é uma afronta à autoridade, não é eu não respeito os jogos da sociedade. E em última instância, quando ele vai para cadeia, aliás, não quando ele vai para cadeia, eu acho que quando ele vai para
quando ele desiste de fazer a atividade básica dele, core. Então, assim, Uhum. ele tem o relatório dele lá para fazer. E ele faz aquilo muito bem, e ele recebe para aquilo. Então, cara, tudo bem você não fazer o que todo mundo faz. Tudo bem você não ajudar na limpeza, não ir na reunião, porque como você está fazendo o seu relatório e você é pago para isso, então a gente perdoa. Mas aí o cara para de fazer isso. Eu acho que isso é uma linguagem figurada muito eficiente para quando a pessoa aceita ir morar na rua. Porque eu fiz muito voluntariado com morador de rua, né? E uma coisa que sempre me pegava era, cara, em que momento esse cara desistiu da vida dele? Porque ele tava lutando até certo ponto. E em um momento ele falou, cara, não dá. E não só não dá, como eu também não me importo que não dê. Uhum. E aí ele se acostuma com outro patamar de vida que até então era humilhante pra ele, que era desumano pra ele, mas que de repente um dia ele acorda na rua e fala, não, tudo bem, eu consigo seguir desse jeito aqui. Uhum. E eu acho que é isso enquanto ele não vai pra cadeia. E eu acho que quando tem essa parte da cadeia também, é outra coisa que a pessoa que mora na rua, ela tá sujeita à interpretação e à decisão da sociedade por revelia, né? Como você tá aqui e não se importa, então se eu quiser te levar e dizer que você é um usuário de droga ou qualquer outra coisa assim, meio que você vai ter que se submeter ao que eu decido fazer com você, já que você já desistiu de lutar pela sua própria representação e pela representação da sua imagem. Faz sentido isso? Olha o gancho que a gente que a gente foi parar, Sim, hein? Olha sim, isso, cara. sim. Então é um livro Muito que bom, você né? fala, nossa, é um livro besta. Não, não é um livro besta. Ele é um livro Não trampolim é. pra muita ideia, muito foda, né? Pra muito, é verdade. Isso que você falou dos moradores de rua faz muito sentido, né? Porque, vamos lá, você já foi também do mundo corporativo. Quantas Uhum. vezes, quando você está numa pressão muito grande e, e você sai, às vezes, para almoçar, e você vê ali, às vezes, uma pessoa ali sentada na rua, tranquilinha, de boa, você E fala, aí você tem cara, inveja da vida da pessoa. olha que vida boa, você olha e Sim, você fala, né? sim, sim, Porque sim. você fala, cara, não tem o que fazer da vida, não tem compromisso, não tem que falar com ninguém, não tem que fazer nada, não tem que resolver problema. Mas daí eu acho que entra um peso, talvez, que quantas pessoas. E aí eu não sei se de verdade, tá? Aí eu ponho isso aqui justamente pra gente discutir. Eu não sei o quanto que isso é uma pessoa fraca de abandonar tudo ou uma pessoa forte de abandonar tudo. Exato, porque. Então, o Porque. Bartleby você não tem como chamar ele de fraco e não tem como chamar ele de Não, forte também. exatamente. E a gente Porque não às tem vezes uma a pessoa. palavra pra ele, porque ele não se encaixa no nosso jogo, né? Então, como, É, como que eu vou dizer se o cara ele é forte ou fraco no BDO se ele não joga exatamente. o BDO? É verdade. E aí o quanto que essa pessoa. Aí eu não sei se é um nível de. Eu não. Como. Cara, às vezes falta vocabulário pra gente conseguir pôr uma palavra pra isso, né? Eu não sei se não é resiliência. Eu não digo que seria resiliência, mas a força que mede o cara de conseguir desistir e não, vamos parar, vamos seguir em frente, vamos enfrentar os problemas e vamos empurrar, né? Ou não, vou Porque largar tudo e vamos fazer, vamos ficar na rua. É bem interessante de. Porque o Bartleby, ele não é um personagem exótico que só existe nesse livro. Ele tá em todos os Uhum. lugares, e não só em todos os lugares, como o tempo inteiro. É. Porque você escuta o tempo inteiro na vida corporativa, nos corredores, em todo lugar. Meu, eu tô pensando em largar tudo, cara. Foda-se apartamento, foda-se carro, quero morar num É, sítio, eu não quero mais essa briga. E aí no dia seguinte, o cara, de tanto que ele ficou na fossa, ele pega impulso no fundo do poço e sobe. E quando ele sobe, ele engana todo mundo. Ele fala: nasci pra isso, tô aqui, vamos pra cima. Estou verdade. super Inclusive ele motivado, isso mesmo. daqui é sempre o que eu quis da minha vida. Aí ele Verdade. vira o Pablo Marçal, faz uma apresentação, todo mundo adora, dá risada É também, verdade. mas entrega. É. E aí ele conseguiu mais um dia. Né? Significa Uhum. que ele nunca mais vai querer largar tudo? Com certeza não, mas se Uhum. você olhar pro Bertobi, é um negócio meio assustador, porque você fala, cara, é um retardado e eu tô com raiva porque eu queria ter essa coragem.
Ou pelo menos em várias vezes, em momentos da minha vida, eu quis ter essa coragem. É verdade. É verdade. É Aliás, uma das interessante, coisas né? que dá raiva dele, é que, porra, eu tô aguentando aqui, né? Os colegas, o chefe estão falando, pô, eu não trabalho porque eu quero, mas eu tô aqui, não tô? E aí É, você vai e não faz, e eu tenho que aceitar que você não faça, sendo que eu tô é. fazendo. E isso que você falou é legal, porque assim, eu li esse livro há muitos anos atrás. Muitos Uhum, anos atrás. E eu tive uma perspectiva dele, e eu acho que é legal, porque foi uma época que eu acho que eu era mais voltado, sim, como você mencionou ali, para a parte de uma pessoa que trabalhava com ele, né? Então uhum, eu enxerguei eu enxerguei o livro num sentido mais voltado à parte de fidelidade do Bartleby com o patrão, uhum, do que nessa perspectiva agora de na perspectiva do patrão, né? uhum, Porque por mais que o Bartleby, para ele também não era bom ir trabalhar, é exatamente uhum. o que você mencionou, mas ele ia. E eu não sei, talvez de alguma maneira ele sentia que o patrão precisava dele ali, né? Mas eu acho que quando que a gente vai conseguir ter a perspectiva do Bartleby, a gente precisaria encontrar alguém, algum Bartleby da vida aí, para ler esse livro e tentar discutir com a gente. Cara, agora me conta essa história. Eu acho que não existe porque ele tá mais pra não sei se eu consigo dizer alegoria. Não, ele é mais um arquétipo de desistência mesmo. Uhum, uhum, E, e como que a gente lida com isso, e aí obrigatoriamente você tem que olhar para o nosso jogo social e entender como que ele é. E aí você pensa exatamente. numa pessoa que tem transtorno mental, por exemplo. E essa pessoa com Uhum, transtorno mental, você não consegue falar que ela não merece viver. Porque quando o cara fala assim, se eu mandar esse cara embora, se eu não der dinheiro para esse cara, ele vai parar de comer e, portanto, ele vai morrer e aí a culpa vai ser minha. Com uma pessoa que tem um transtorno mental, é mais ou menos isso. Esse cara é esquizofrênico, ele precisa tomar a medicação, ele não tem iniciativa por conta da medicação. Então, até que ponto esse cara, ele não merece viver porque ele não faz o mínimo que está todo mundo fazendo? Então, a gente vai cuidar dessa pessoa aqui. O problema é que quando a gente começa a tentar instituir regras, porque o funcionário da manhã, ele que era bem ativo na parte da manhã, ele compensava aquele que era um lixo à tarde. E o uhum, funcionário que funcionava bem à tarde, ele devolvia o favor, ele compensava o cara que era ruim de manhã. uhum. E a gente faz isso na sociedade, né? Tem gente que não leva jeito para uma coisa, ela vai fazer outra. E as pessoas vão se encaixando nas atividades que mais lhe cabem, que elas levam mais jeito. O Bartleby ele não se encaixava em nada. E tem uma parcela da sociedade que de fato não se encaixa em nada. É. E aí a gente vai proteger essa pessoa. Mas aí quando a gente protege essa pessoa, o quão justo é com os outros. E o quanto Uhum. isso abre precedente para uma pessoa que não faz porque não quer. Cara, isso é muito central, porque o Bartleby ele tá exatamente no meio de não ser capaz de fazer e de não querer fazer. Ele É abarca verdade. as duas pessoas numa só. Ele é um É. cara que você vê que desistiu da vida, portanto não consegue fazer, e aí você pode associar com transtorno mental, depressão profunda, com várias coisas assim, que impede a pessoa de ser funcional. E ele pode, ao mesmo tempo você pode olhar pra ele e falar: não, esse cara é normal, pô, ele tá falando que não vai fazer porque ele é rebelde e tem preguiça, e ele prefere não comer do que ter que trabalhar mesmo. E tem muito disso, hein? Então, e essa régua entre a pessoa que não É. consegue fazer e a pessoa que não tá afim e ela prefere comer pouco e ela prefere morar mal do que ter que fazer alguma coisa ao longo da sua existência, tem muita gente que prefere o conforto da prisão. Da prisão eu não digo. Da É. prisão eu não digo, mas o conforto do não trabalho. É isso Essa aí. pessoa prefere viver com poucos recursos do que ter que Uhum, trabalhar. E aí, como uhum. que a gente abarca todas essas pessoas numa regra para a sociedade sem conversar individualmente e conhecer profundamente cada um? E se a gente não consegue conhecer nem o Bartleby, como que a gente vai Exatamente. fazer isso com a sociedade inteira? E ele é intencionalmente indecifrável. Você chega no final do livro, você não sabe ainda se ele era preguiçoso, se ele era doente. Ele é uma incógnita muito grande, cara.
Sim. É incrível, né? O quanto que eles conseguiram. É um Malville, né? Esse cara O livro é uma incrível. obra de arte. É Sim, uma é obra de uma obra arte. de arte. É, uma obra de arte. E fica aí, né? Uma lição de casa, porque, tipo, vamos lá. O que eu gosto de acreditar no dia a dia? Que quando você identifica que a pessoa tem uma limitação, digamos assim, psicológica, vamos dizer assim, uma falta de autoestima dela mesma, Uhum. acreditar nela mesma, que ela tem capacidade, que ela consegue. Cara, muitas pessoas são assim. Inclusive, eu acho que todo mundo tem um pouquinho disso, né? Acho que não é nem questão da síndrome do impostor aí. É realmente falar, Uhum. cara, eu não consigo, eu não sou bom, e a pessoa tem que ter uma injeção ali de autoestima. Quando você identifica isso, dá pra tratar, dá pra cuidar. Aham. Aham. O problema é quando você identifica preguiça e malandragem, né? Que aí entra um pouquinho Uhum. na parte de moral ali. De Uhum. que a pessoa finge que está trabalhando, está fazendo outra coisa ali. Eu acho que isso Uhum. daí não tem perdão. Isso você não tem que. Uhum. Isso Uhum. quando identifica que existe essa limitação realmente. A pessoa, ela trabalha, ela quer trabalhar, ela quer executar, você percebe que ela não consegue. Eu acho que vale a pena a gente abaixar o ritmo para entrar na velocidade dessa pessoa, para que ela consiga se desenvolver no tempo dela, né? E se cada um fizer um pouquinho disso no seu dia a dia, cara, eu acho que a gente consegue não resolver o problema do mundo, mas talvez resolver um problema de algumas pessoas que precisam, né? Uhum. Eu acho que entra muito nisso. Pelo menos foi algumas lições que tirei desse livro que, cara, pra mim é de cabeceira. Muito bom. É também interessante o quanto a interpretação do Bartleby, que eu acho que representa uma parcela muito grande da população, o quanto a interpretação da natureza dessa pessoa pode moldar determinados discursos que são de narrativa mesmo. Uhum. De quando a gente pensa a sociedade, de como a gente quer pensar a sociedade. Como que eu explico isso melhor? A maneira como as pessoas pensam a respeito do que deve ser feito com esse cara isso divide as pessoas e dá espaço para narrativas, né? Para ideologias de proteção ou de justiça que fazem muita diferença na formação do pensamento da nossa sociedade por conta desse jogo político. É verdade. Porque quando a gente É, pensa na luta contra o assistencialismo, e um assistencialismo que deveria existir, mas foi transformado em pobrismo, né? Ele foi transformado numa coisa para gerar dependência mesmo. uhum. Quando a gente para pensar, as pessoas elas brigam muito justamente em relação a isso. Não tem trabalho para todo mundo, e isso é verdade. Não Uhum. existe carreira de sucesso para o esforço de todo mundo, isso também é Uhum. verdade. Vai ter gente marginalizada e sem oportunidade, isso também é verdade. E aí, como que a gente lida com essas pessoas? A pessoa, ela deveria ser condenada à morte porque ela não se encaixa nesse jogo, Uhum. né, por inanição? Não, eu acho isso errado. Não, então a gente vai garantir que essa pessoa possa se alimentar. Mas aí, vamos alimentar todo mundo que não está afim de trabalhar? E isso gera É, então, um debate enorme. gera. Só que esse debate ele não está acontecendo. Por quê? Porque as pessoas elas estão moralizando a coisa. Moralizando a incapacidade, a pobreza e a falta de oportunidade. E aí elas falam a solução é a votar na esquerda ou votar na direita. E não importa quem seja eleito, o problema continua sem ser endereçado. E é de verdade. Eu acho que isso é um problema que não tem solução, cara. Porque Também acho. eu acho que eles se apegam. Cara, política é uma porcaria. As pessoas se apegam a esse tipo de pessoa que você percebe que é a maioria da população, vamos dizer assim, né? Uhum, E realmente transforma a esperança nelas, né? Pra poder, tanto uhum. direita quanto esquerda, tudo a mesma merda, tudo a mesma porcaria. Não tem um que O ponto tem é nem nenhum dos dois. gente.
Nenhum dos dois tá preocupado com o Bartleby e nenhum dos dois tá preocupado com quem vai ter que se fuder pra sustentar ele. A gente só quer dizer se o negócio é bom ou se é ruim. E se deveria ou se não deveria. E a resposta não é pra gente mudar a sociedade, é pra gente votar em alguém. Ou seja, a gente tá fingindo que discute uma questão que é cerne pra nossa sociedade, sem discutir. E quem ganha com isso é o capital que tá lá em cima, lucrando com a pobreza de todo mundo, né? Uhum. Exatamente. E entra muito também uma questão de... as pessoas olham muito pro umbigo de quem tá do lado, cara. Uhum. Porque... voltando à história do Bartleby aqui, né? Um dos pontos que fez o cara mudar de... Uma coisa é fato na história, pelo que uma impressão que eu tive, né? Fato pelo menos pra mim. O patrão ele não iria se desfazer do Bartleby, ele não iria fazer nada, ele ia manter. Se não fosse a pressão dos outros. Então, os outros que estão ao redor ali, cara, o cara tá trabalhando mais, o patrão tá pagando ele, o outro não tá fazendo nada, tá ganhando mesmo que eu. Cara, o que você tem a ver com isso? Faz o seu trabalho, trabalha você do jeito que você tem. Porque a partir da hora que todo mundo fica olhando um pro umbigo do outro, você deixa de identificar... da mesa, né? E você deixa de identificar deficiências que você não tem e o outro tem. Porque você só tá pensando no dinheiro, né? O cara ganha mais do que eu e faz a mesma coisa que eu. Cara, a gente sabe que a gente vive num mundo aí também que às vezes tem costa quente, tem isso, aquilo. Mas não, cara, faz o seu trabalho, pra você tá bom, tá indo. Não que a pessoa tem que ser ali um inerte, né? Tá bom pra você no lugar que você tá, vai pra outro. Mas às vezes prejudica, igual nesse caso, né? A pressão dos clientes que eram advogados do patrão, que eram clientes ali do patrão, né? E os próprios pares ali do Bartleby foi que deixaram a pressão no patrão para ele mudar de escritório e abandonar o Bartleby. Então, é uma situação delicada que faz a gente parar para pensar, né? Mas aí entra também no ritmo da questão da meritocracia, cara. E eu sempre tenho essa questão comigo. Esse negócio de meritocracia realmente deve existir isso? Ou isso é o maior erro que a gente que alguém já chegou e, né, inventou e falou, as empresas têm que ter meritocracia. Cara, eu tenho uma incógnita em relação a isso. Esse termo pra mim às vezes dá até arrepio. É porque ele não é binário assim, né? Não é meritocracia ou não é. Mas o que eu acho é que o jogo está dado de forma em que a gente precisa ter uma reserva de mão de obra e tudo bem essa reserva de mão de obra ser miserável, porque a gente não quer que ela trabalhe, a gente quer que quem está trabalhando tenha medo de ficar na mesma situação. É muito profundo o que tu falando. Tem gente que não está no mercado e nunca vai estar. E o objetivo pro capitalismo... Parece um comunista falando, né? Gente, o contrário de capitalismo não é comunismo. O contrário de capitalismo é a solução dessa porra. Você tem que procurar a solução disso. Você não tem que aniquilar isso. Esqueci o que eu ia falar. Tem muita gente que está fora do mercado. Não vai conseguir entrar no mercado nunca. E o objetivo... ele serve ao capitalismo não... quando ele arruma um emprego, ele dissuade as pessoas de desistirem do jogo. Porque essa pessoa ela tá tendo que viver de favor, de assistencialismo, de pobrismo, tá tendo que se privar de um monte de coisas que são essenciais pro ser humano. E o cara que tá trabalhando lá, bonitinho, né? Que tá obedecendo o chefe, que tá respeitando regra, que tá agindo de acordo com compliance, ele tá olhando pra esse cara e tá falando, meu Deus, eu não posso ser esse cara. Olha que profundo isso. Essas pessoas servem de espelho para as outras saberem que não querem ser daquele jeito e isso força as pessoas a trabalhar e manter na engrenagem, né? E aí, quando o cara que trabalha muito de manhã e o cara que trabalha muito à tarde vê o Bartleby sem passar fome, eles falam, não, porra, tá errado. Você não tá fazendo nada e você não tá servindo de motivação para eu também não fazer. Porque se você não tá passando fome, então amanhã eu também não vou querer trabalhar. É verdade, cara. Então o cara que tá se afogando no trabalho, ele não quer que esse cara exista. E é por isso que tem muita gente que defende que é contra o assistencialismo. Porque assistência social deveria existir, não deveria existir pobrismo.
Mas tem muita gente que é contra a assistência social porque o cara tá no limite todo dia tentando encontrar força em algum lugar para não desistir do trabalho de merda que ele vive e para não desistir da honestidade. Então, quando ele vê alguém sendo desonesto, ele fala: não, cara. Se eu vejo um cara desse se dando bem, eu vou ficar muito puto. É verdade. É verdade. E aí entra a questão do... Porque vamos só pegar isso daí que você pôs agora, do assistencialismo. Cara, assistencialismo, se funcionasse, as pessoas iam ter uma renda, mesmo a pessoa trabalhando ali, ganhando um pouquinho, ela ia ter uma renda complementar àquilo e ia resolver muito problema de muita gente, né? Mas daí entra essa questão que você falou. Ou algum ali vai falar: já que eu ganho isso aqui, com isso aqui tá bom pra me viver, então eu vou ficar sentado ali na esquina, eu pego aqueles 500 conto por mês, vou como, sei lá, gasto 10 reais por dia ali comendo, comprar acabou. nem o jogo da Steam com 90% de desconto, não tem problema, eu jogo dominó, não pago nem conta de luz. Mas não trabalho, eu não quero trabalhar. Isso, mas aí entra a questão. Essa pessoa, aí na minha opinião, tá? Essa pessoa não atrapalhando ninguém, vivendo a vidinha dela ali, se ela não quer crescer, cara, o que a gente tem a ver com isso, né? Exato. Então, deixa a pessoa eu sou muito lá. a favor a uma renda básica universal. É claro que ela tem que ser muito bem desenvolvida, mas essa renda básica universal, ela é inevitável, não tem emprego para todo mundo, não tem um sonho americano para todo mundo, isso não existe. Exato, e aí a gente gera muito sofrimento porque as pessoas não têm o básico para manter a dignidade. Por quê? Porque você não pode quebrar essas engrenagens, né, do mundo que está girando, né? E porque você não pode quebrar isso, porque as pessoas não podem desistir de jogar o jogo, você não pode dar uma renda básica universal, pelo menos para todo ser humano ter direito de viver no planeta, sem ser forçado a jogar um jogo com o qual talvez ele não concorde. Não, você pode mandar o cara para um lugar onde não tem nem plástico. Você vai falar assim: ó, você não vai trabalhar, você não vai ter nem plástico, você vai trabalhar, você vai ter esses recursos aqui, ó, que você quer. E muita gente, como a minha irmã, pode querer. Pode falar se é isso que eu preciso para ter uma vida com o básico e sem ter que entrar nesse moedor de carne, então eu aceito. E às vezes, de verdade mesmo, às vezes psicologicamente essa pessoa vai ter muito mais benefício do que quem tá dentro da engrenagem ali no meio do furacão. Porque só quer o iPhone para ser respeitado e admirado, e aí vai falar: porra, aqui ninguém tem iPhone e todo mundo é respeitado. Exatamente. Exatamente. Cara, a gente tá vivendo numa... Eu acho que sempre teve um pouquinho disso, mas eu acho que hoje tá muito mais pesada essa situação, né? Porque tá ficando insustentável. Tá ficando insustentável porque foi desenvolvido para o modelo... Esse modelo americano que a gente vive no Brasil, a nossa vida corporativa é americana. E esse modelo americano, ele foi pensado para um mundo onde o petróleo era de graça. Onde a mão de obra era internacional e era muito barata. E então tudo foi assim, valor simbólico em cima de etiqueta para ser vendido caro. A gente compra barato e vende caro. E é meta, e é marketing, e é propaganda. E esse mundo, ele meio que não existe mais, ou está à beira de não existir mais. O combustível ele vai ficar cada vez mais caro. Esses custos, eles vão ficar cada vez mais caros. Os segredos industriais, eles estão dispersos. E a mão de obra mais eficiente não está mais na mão deles. As empresas americanas no Brasil, elas estão ficando cada vez mais insustentáveis. E a gente não está falando: ó, o negócio está insustentável, vamos mudar. Não, tá mandando embora e tá contratando o outro. Ele tá falando: a gente paga bem, mas você vai ter que fazer. Eu acho que a roda tá rodando numa velocidade muito grande, que fica difícil de alguém entrar na roda no ritmo que ela tá, né? Exato. E quem tá não consegue pular porque não se estrepa. Exatamente. Então, a vida corporativa ainda vai mudar muito daqui para frente, e muita gente vai parar com burnout no meio desse processo. O que eu tô falando, daqui pra gente, a gente vai ter mais Bertobis do que menos. Se for mudar a quantidade, a gente vai ter mais gente desistindo dessa vida do que determinada a vencer dentro dela. É verdade. E o vencer, ele é muito subjetivo também, né? Subjetivo. Será que esse vencer realmente é uma vitória?
o cara que ganhou o super bônus de performance, como que tá a família dele? Como que tá a saúde mental Exato. dele? Né? O que Exatamente. esse dinheiro tá virando na vida dele? É, exatamente. Exatamente. Esse negócio de I would prefer not to. Essa fala ela foi milimetricamente pensada. Cara, Eu foi. prefiro que não. Foi. Deixa. Inclusive, você Porque. chora de rir, tem hora no livro, né? Tem hora que você chora de dar risada no livro, cara. E aí não é assim, eu tô te desafiando, né? Tô me opondo, eu tô querendo brigar. Não, é É, assim, pode me castigar. E é. quando você lida com uma pessoa que fala assim, pode bater, você não sabe o que fazer, né? Você tem dó, cara. Uhum, Você tem compaixão. Acho que você fica numa posição de que eu preciso tomar uma atitude, que é o que aconteceu com o patrão. Eu preciso tomar uma uhum, atitude, mas ao mesmo tempo eu preciso ajudar esse cara. uhum. Né? É uma reflexão muito grande esse livro. Ah, eu te agradeço pra caramba pela recomendação. E eu acho que eu merecia, assim, te contar isso, o quanto foi bom, assim, o quanto foi boa a experiência. Legal, fico feliz de saber. E eu tô lendo aquele lá que você indicou, viu, do Cixin Liu. O que você tá achando? Tacar spoiler Cara, nesse povo aí, que eles merecem, que eu tô esperando faz mais de um mês pra falar desse negócio. cara, eu fiquei pensativo quando eu comecei a ler, porque eu vi a série, pra mim foi uma coisa, foi bacana, tipo, me deu um insight para eu começar a ler, né? Eu vi que Uhum, você fez um vídeo falando do livro e falou da série. Aí eu fui ver a série, cara, achei incrível. Agora eu tô lendo o livro. uhum, O que eu acho? É, Vamos lá. Voltando àquela questão de que, pô, o cara previu muita coisa, né? Cara, eu não li tudo, tá? Eu não cheguei em muitas partes uhum, ali que talvez vá responder essa minha questão. Mas de introdução, o que dá a entender é que esse cara, de uma maneira visionária, ele iniciou um conto que fez o mundo mudar um pouquinho a chave da época que esse livro foi lançado para cá. Então, cara, sabe que sou péssimo com essa questão de geopolítica, guerra, não tô uhum, nada disso. uhum, Eu sou uhum, mais, vamos dizer assim, um viajante na ideia, você sabe como que eu aham, sou, do que um entendedor de política, de geopolítica. Mas eu ponho uma questão na mesa. Esse cara fez muita fama lá fora, eu vi, né? Lá pro lado da uhum. China, pro lado desses países de lá. Cara, será que esse cara não deu uma cutucada, não, pra tudo isso que tá acontecendo hoje? De contar uma É, história com o herói sendo do outro lado, ao invés de ser o sim, Batman sim, lá, sim, né? sim, 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 tem tudo isso. Não Então. duvido que o governo esteja envolvido nisso. É um grande projeto de propaganda chinesa. É, é, exatamente. É, Então, mas o só o objetivo. começo da. Pode falar. É, sinceramente, assim, eu não acho que esse livro ele seja sobre alienígenas. Uhum, Do mesmo jeito que o Bartleby ele tá fazendo você olhar pro cara pra você olhar pra você, né? E fazendo você uhum, olhar para um escritório pra você ver a nossa sociedade, o Tsushin Liu ele faz você olhar pro ET e falar assim, puta, olha quem a gente é, né? uhum, É que você tá numa parte em que não denuncia muito sobre a história, você ainda vai passar pelo jogo, você não uhum, sabe o que o jogo é, tem uma série de coisas. Mas o ponto é, uma vez que a gente vai tendo conhecimento do que tá por vir, e aí a gente vai tendo noção, né, de vida e vai aumentando. O fato da gente aumentar a ciência e o conhecimento científico significa que a gente vai ser mais humano no sentido, né, uhum, eh, poético da coisa. A gente vai uhum. aumentar a nossa humanidade, a gente vai aumentar a nossa união, porque a gente sabe que a gente não está sozinho, a gente vai se sentir mais compelido a ajudar, a colaborar, e numa situação hostil, a gente vai de fato se unir, porque agora é nós, agora não tem Estados Unidos e China, agora é terra,
né? Uhum. E é engraçado porque tem muita quebra de expectativa naquilo que você vai encontrando. E tem muita lei e muita mudança e muito comportamento que você pode jamais ter imaginado que aconteceria, mas aí quando você olha para o mundo do cara, você pode falar assim, não é a única possibilidade, mas isso daqui é completamente factível. Uhum. E tem coisa que você olha assim e fala, cara, é muito a cara da humanidade mesmo ter esse tipo de comportamento e precisar desse tipo de lei e ter que punir tal tipo de gente e ter que forçar as pessoas a fazerem determinado tipo de coisa. E ainda assim, as leis que são que vão a vigor no fim das contas não estão pensando no bem da humanidade, estão pensando em quem escreveu as leis. Eu boiei um pouco, porque eu não conheço ainda essas partes das leis, que Você eu não tô bem chegou. curioso para chegar lá ainda. Mas Então, isso aí que você falou remete um pouquinho a uma outra conversa que a gente teve em um momento, que você mencionou, né? Agora é a terra, agora não é o país, o outro país. Isso remete muito àquilo que a gente conversou outro dia. Cara, porque tem as divisões ali, né? De ah, o time de futebol 1, o time de futebol 2, os dois saem na porrada, os caras da rua de cima ali, quando você é moleque, né? Os caras da rua de cima ali, vamos brigar com eles. É o cara da outra escola, aí no trabalho, o departamento X é uma bosta, vamos sair na porrada com eles, aí os países. Então isso aí remete àquela situação, né? Quando não tem mais um timinho, mas continua tendo o timinho, né? Continua tendo a terra, né? O ser humano contra o outro ali. É um looping que não acaba nunca. Sempre que se desfaz como diz, em conceitos, não digo raças ou pensamentos diferentes, sempre vira guerra. a gente sempre vai ter alguém querendo controlar o poder. E aí, essa disputa pelo poder gera seguidores e gera recrutamentos, e as pessoas, elas não conseguem ver, né, o jogo e quem é que está sendo beneficiado por esse jogo, por essa disputa de poder. E aí elas simplesmente atendem. Geralmente elas seguem um líder, não porque elas entendem que se elas não seguirem, elas serão punidas e atacadas. Elas seguem porque esse líder consegue usar de uma ideologia que convence e faz essa pessoa se sentir do lado certo e do lado bom. E as pessoas que conseguem entender que isso é um jogo, elas são minoria perto das que acreditam no jogo. Ou seja, Entendi. as pessoas que entendem que o comportamento do Bolsonaro e do Lula é patético, elas são tão poucas que elas não conseguem fazer todo mundo parar de brigar. Uhum, entendi. Total sentido. Então, olha o que o Bolsonaro fez, por exemplo. Ele acabou com o símbolo nacional, e o fascismo ele faz isso, né? Destrói, se apropria de símbolos nacionais. Então, ele destruiu um símbolo nacional que era a camisa da seleção que unia a nossa população inteira. Uhum. Então, o símbolo de união ele foi partido. Agora ele é da metade honesta e boa da população. Então, o outro lado é o vermelho. Então, virou camisa vermelha e camisa amarela. Então, a gente Uhum. dividiu aí. Uhum. E aí Total, dividiu, já montou os dois timinhos, é verdade. montou os dois times. E aí, se você tá contra mim, você não tá contra mim, você tá contra o Brasil. Você tá contra a seleção brasileira. Você está contra o bem, o Estado, o Brasil. E aí, quem é o Brasil? A gente não tem essa ideia de quem é o Brasil. E na cabeça do brasileiro, o Brasil está fragmentado. Não, não é o Brasil que está fragmentado. O país está unido e as pessoas estão fragmentadas. O país está inteiro. Mas na nossa cabeça, o país está dividido. E ele deixou de existir. Porque para muita gente deixou de existir. Se aqueles são os brasileiros, então eu não sou o brasileiro mais. É bem assim mesmo. E Aí, como chegamos no ponto, foi uma. Como a gente chegou nessa bagunça de uma maneira tão rápida, né? tão rápida, Cambridge Cara, tava Analytica, uma. sim. Foi uma coisa muito, muito rápida para chegar nessa bagunça, nessa divisão toda, cara. E aí, o que mais teve? Agora, em torno do que a gente se une, né? Agora, quando chega um outro player, quando chega um outro país, a gente tem dois caminhos a seguir. E isso, assim, pode acontecer ano que vem. A gente tem Uhum. dois caminhos a seguir. Ou a gente fala, Trump tá querendo foder com a gente tem que se juntar porque aqui é Brasil. Só que aí
A vontade do povo é essa, mas a probabilidade é que venha um usurpador se colocar como totalitário, como autoritário, porque ele precisa das pessoas unidas, e aí ele não vai ter oposição, ele vai caçar essa oposição para nos defender dos americanos, e aí a gente vai pro pau. Ou não, Uhum. ou ele se alia com os Estados Unidos para destruir o mal. Bolsonaro e Lula podem fazer isso também. Eles podem falar: os Estados Unidos está entrando aqui. Quer dizer, então eu vou me aliar aos Estados Unidos porque a ameaça não é os Estados Unidos, é o petista. A É. ameaça é o bolsonarista. Então eu vou me unir aos Estados Unidos, que é uma força maior, para acabar com essa oposição. E quem tentar fazer isso vai se lascar, porque a gente tem essa nossa divisão, ela não tem reforço hipnótico para a gente se tratar como europeu. Uhum. O que eu digo é É, assim: a gente não uhum. mataria a tia que a gente odeia por causa de política. É verdade. E aí entra, eu acho que a gente está numa situação, meu forte não é política. A gente tá, mas eu acho, o que eu sinto, que a gente está numa situação de cara ou coroa, porque, de verdade, a metade da população está do lado amarelo, outra metade está do lado vermelho, então para mim isso é um cara ou coroa, para Uhum, saber quem que vai, aonde a gente vai comprar na próxima eleição. Se é pro uhum. lado da China, Rússia, ou se é pro lado dos Estados Unidos. Então, cara, a população tá numa cara ou coroa muito sensível, né? Eu sinceramente tenho dúvidas em relação a isso, Uhum. porque, embora no discurso os governos eles se aliem, na prática a gente se projeta como um Estado muito maduro para fora. Você acha que a gente Eu, tem eu acho que a maturidade gente, suficiente para sim, durante não o. estar preso de um lado ou de outro? A gente sempre foi para fora muito mais Itamaraty do que presidente. Então o Bolsonaro, ele ficava falando vacina, né, vírus chinês e não sei o quê, mas a gente se aproximou muito e a gente fortaleceu muitos laços. Então tinha o Uhum. Itamaraty ou alguém lá falando: ó, o cara tá fazendo ruído aí porque é o jogo político dele e democracia precisa disso, mas a gente tá Uhum. junto e ele vai provar com as medidas que ele vai tomar que foram benéficas para a China. Uhum. Não teve Entendi. assim, não só eu vou falar mal de você, como eu vou te foder aqui na taxação. Ou Uhum. na balança aqui, nas regras do jogo, nos incentivos. Os incentivos eles foram todos para a gente se aproximar mais. Uhum. E eu acho que o PT também, ele não tá comprando briga com os Estados Unidos, porque quando vai o Lula lá falar merda, o Itamaraty, ele tá fazendo o trabalho nos bastidores do mesmo jeito que fez pro Bolsonaro. Uhum. É, Então eu acho deve que a gente não ter. tem um problema de Estado, a gente tem um problema Uhum. mais de como a gente distribui o negócio aqui dentro mesmo. Só que a gente tá muito Uhum. fodido, porque os dois eles estão lutando pra deixar tudo do jeito que tá, né? É, cara, é uma bagunça. Tem hora que eu Sim. não sei o que é mais o que mais é verdade, sabe? Você falando assim, eu Não, até não fico um tem. pouco mais confortável de que tenho pelo menos uma administração por detrás ali que Uhum. funciona, né? Mas, cara, tem hora que eu não sei mais o que é verdade, o que é mentira, o que eu acredito, o que eu não acredito, aí eu prefiro sair. É, sair e deixar quieto. E a verdade é que vai piorar, né? Com... Cara, eu até tentei acompanhar, eu tentei dar uma aprofundada já uns 2 anos atrás, um ano atrás, cara, mas eu confesso que chegou a um ponto que eu falei, ou eu vivo, Uhum. ou eu vou Ou eu entrar fico nessa bem batalha, informado, exato. ou eu vou E entrar nessa achando que eu batalha e eu não sou de briga. E achando que eu posso. E achando que eu tô bem informado, eu posso estar completamente enganado. Inclusive, eu penso isso todo Exato, dia. exatamente. Todos, é isso mesmo. Então eu preferi me, cara, me abster de verdade de qualquer questão Uhum. política pra, cara, tá falando, deixa os dois sair na porrada lá. Eu acho que tem hora que você tem que fechar o olho, e aí entra isso que você mencionou da questão do Itamaraty. Tem hora que você tem que fechar o olho e falar, cara, se eu achar que o que eu fizer vai mudar alguma coisa, eu só vou sofrer. Então deixa os caras sair na porrada que eles entendem melhor do assunto Uhum. do que eu. Deixa eu continuar no meu Bartleby. É, eu vou estudar sobre geopolítica. Ah, melhor não. Prefiro não. Acho melhor não. Perfeito. Perfeito. É isso aí.
Enfim, divirta-se. Eu só quis quebrar um pouco da coisa, porque a série da Netflix, ela é para entretenimento, então ela é um Uhum, show, né, de uhum, efeitos, e talvez você acabe tendo uma leitura enviesada, achando que o negócio é sobre ET. E eu acho que não é sobre ET, dá para ter uns insights assim, quer dizer, não é só uhum, sobre isso, dá para você ter uns insights não só sobre ciência, mas sobre humanidades, e isso é uma coisa que eu sei que você gosta pra caramba. sim. Cara, eu tô adorando, a leitura muito boa. E assim, mas quando eu pego uma leitura desse tipo, cara, eu sou muito lento pra ler. Porque eu Uhum, gosto de ler, ficar imaginando e vendo a cena, sabe? uhum. Então, eu acho que eu tenho leitura, esses 3 livros aí vai ser leitura pro ano inteiro. Uhum. Muito bom, mas daí a gente depois vai discutir, hein? Quando eu chegar Sim. nas leis, a gente consegue começar a discutir essas questões aí. Sim, muito Legal, bom, Fausto. muito bom. É legal que a gente vai discutir isso gradualmente, vai ser muito divertido. Vamos sim. Vamos sim. Cara, obrigado. Muito obrigado pelo papo aqui, pela prontidão e tal. E é isso, eu que agradeço, acho que foi muito bom. E conte comigo aí. Sempre que a gente Sim, tiver um assunto legal aí, vamos pôr pra frente. contarei. Valeu. Obrigado, cara. Obrigado, Fausto. Tchau, tchau.